Queridos, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 42 e 43. Salmo 42 e 43. Nós vamos meditar hoje um pouco nesses dois salmos. Na verdade, é um único salmo. Nós vamos ver que ele é um único texto. Por algum motivo, ele foi separado aí em dois capítulos, mas no original, que não tem essas divisões de capítulos, ele constitui uma única composição, Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu, lembrando sobre a opressão dos meus inimigos, lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. 43. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Mesmo quando a alma está profundamente abatida, a verdadeira esperança é encontrada ao ansiar pela presença de Deus. É isso que esses dois salmos estão dizendo. Nós estamos diante de uma situação em que o salmista descreve uma tremenda angústia, um sofrimento,
e ele vai mencionando, né, como é esse sofrimento. E diante do que parece um conflito da alma, em momentos em que ele questiona por que está passando por aquela situação, ao mesmo tempo ele prega para a sua própria alma: espera em Deus, confia em Deus. Esse conflito não significa que nós não somos cristãos. Eu diria que pelo contrário. Alguém que passa por conflitos como esse, que diante de situações tão difíceis, questiona até a sua própria fé, isso é uma característica de um verdadeiro cristão. Alguém que não tem a Cristo, ele não vai fazer questionamentos. Ele vai ficar indiferente às muitas situações em que enfrentam, ou até a questão da fé, ele é indiferente. Mas quem se pergunta é porque realmente tem uma preocupação em seu coração de ser um autêntico discípulo de Jesus, um servo do Senhor. Questionar a nossa fé é importante para as nossas vidas, nos faz crescer e nos faz encontrar o caminho para o fortalecimento dela. Porque quando nós questionamos, inevitavelmente, nós vamos nos deparar com o autor da nossa fé. Nós vamos findar no núcleo da fé, que é Deus. Quando questionamos o nosso coração, não Deus, mas o nosso coração. Apesar de que o salmista aqui, em alguns momentos, ele questiona até Deus, sem assim abandonar a fé nesse Deus. Nós vamos ver um pouco disso na frente. Então nós passamos por situações difíceis. Situações que muitas vezes, como o texto disse aqui, talvez em outra versão ficasse mais clara, mas o salmista ele coloca aqui que em alguns momentos ele sente como se uma cachoeira, como se muitas águas o cobrissem, né? E ele estivesse a submergir diante das circunstâncias, da situação que estava envolto, né? E é uma situação angustiante. É interessante quando lemos a palavra de Deus e quando nós mergulhamos no que o texto está dizendo, né, nos colocando na cena, a gente se depara com com a força que o texto traz. Você já se afogou alguma vez? Já? Você já se afogou? Eu não sei nadar. E eu não sei nadar porque eu me afoguei uma vez e eu não quis mais conversa com isso. A sensação angustiante. Você tenta se agarrar e, como minha mãe diz, a água não tem cabelo, né? Ela dizia. A gente não consegue. E o salmista, ele está dizendo isso. Eu estou nessa situação. Eu não tenho onde pôr os pés. Eu não tenho onde me segurar. Como em muitos outros trechos da palavra de Deus, né, me faz lembrar aqui o rei Josafá, que diz: olha, em mim não há forças e eu não sei o que fazer. O salmista estava nessa situação. Esse salmo, ele a autoria dele é dada aos filhos de Corá, né? Não tem muita referência acerca dos autores, mas eles eram levitas no templo. Tem menção a ele lá em 2 Crônicas 20, 19. Possivelmente, também eles são descendentes lá de Corá,
da época de Moisés, que se rebelou contra Moisés. Por isso que vem os nomes dos filhos de Corá, né? Mas, independente se são eles os autores ou não, o que é mais importante no texto é a informação que ele traz, né? que ele apresenta. Os salmistas, ou o salmista, ele estava vivendo longe do templo do Senhor, que era a representação da presença de Deus na terra, né? E isso o deixava muito triste, né? Ele estava possivelmente exilado, né? Pode ser que tenha sido escrito também no período do exílio babilônico. Então são muitas as possibilidades, né? Mas vamos ao texto. Nós não vamos fazer uma exposição aqui versículo a versículo, porque o texto é longo e aí a gente precisaria de muito tempo. Mas do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos aqui a menção da sede de Deus em meio à saudade e à dor. Nesses primeiros 5 versículos, ele vai estar falando de sede de Deus, de saudade e de dor. 3 pontos aqui dignos de serem observados. O que estava causando todo esse abatimento, todo esse conflito na alma do salmista, a princípio, né, as primeiras menções são isso: distância de Deus, saudade de estar na comunhão do povo de Deus, que resultava em dor, né? Essa tristeza que causa dor, que causa sofrimento. E ele começa com um texto que é bem conhecido, né? E até cantado. Tem muitas canções que foram compostas em cima desse salmo, ou desses primeiros versículos. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Sede de Deus, saudade de estar em meio à comunhão do povo de Deus, em meio à alegria que só é possível na congregação dos santos. Essa era a realidade do salmista, né? Muitas vezes nós enfrentamos sofrimento, dor, ou um distanciamento, ou melhor, o resultado dessa dor, ou a causa dessa dor, melhor falando, é o distanciamento que temos de Deus. O salmista aqui, por algum motivo, estava distante, aparentemente não algo que fosse por vontade dele. Mas quantas vezes nós também nos colocamos na mesma situação por iniciativa nossa, de nos distanciarmos de Deus, primeiramente, que vai resultar o distanciamento da congregação, do povo de Deus. E quando, sem perceber, nos deparamos, nós estamos
tristes, não encontramos mais alegria, porque estamos longe de Deus. Você tem sede de Deus? Você já percebeu que essa distância precisa ser saciada pela presença de Deus? Talvez pior do que estar distante de Deus é não perceber o quão distante se está dele. É não perceber que precisa ser hidratado pela presença de Deus. Uma pessoa, quando ela não tem vontade de beber água, ela vai ficando desidratada e ela acha às vezes que está tudo bem. Mas aí, quando se depara com a sua realidade, né, ela está adoecida. E às vezes pode trazer consequências muito graves. Às vezes a gente se distancia de Deus e depois da comunhão dos santos, e a gente fica desidratado. E às vezes nos damos contas e voltamos a ter sede de Deus. Às vezes demoramos a perceber isso. Hoje você tem sede de Deus? Ou você está satisfeito em Deus? Está saciado em Deus? Ou como a corça, né, em meio ao deserto, um animal que anda correndo em procura de água para saciar-se? Se estamos longe de Deus, é a atitude que precisamos tomar. Nos voltar para Deus. Porque esse também é o caminho para nos voltarmos para a comunhão. Porque é um processo. A gente não se afasta da igreja de um dia para o outro. A gente primeiro se afasta de Deus. Para que venhamos a estar mantendo a nossa comunhão com os irmãos, primeiro nós precisamos estar em comunhão com Deus. Porque é essa comunhão com Deus que vai estar nos capacitando a manter uma comunhão saudável entre a igreja. Sede de Deus, saudade, ter prazer. O salmista, ele lembra como era bom estar no meio do povo, cantando, louvando a Deus, celebrando, gritando de alegria na presença do Senhor. Há quanto tempo você não se alegra no culto público ao Senhor? Às vezes a gente menciona, eu vou voltar a mencionar aqui, às vezes a gente tem toda euforia, toda alegria para vibrar pelo jogo de São João, mas para louvar a Deus, a gente não se dispõe nem a levantar da cadeira. Tem aqueles que não acham nem importante estar no momento do louvor. Não, eu vou para a palavra. E chega já terminando o louvor. E a gente precisa entender que louvar é oferecer a Deus, é dar o nosso culto, é trazer a nossa oferta diante do Senhor. Que a gente venha ter o desejo de dar um culto inteiro ao Senhor. Completo. Do começo ao fim, e não por apenas cumprindo uma liturgia, mas porque ama estar na presença de Deus, em meio à comunhão dos santos. Os santos que eu falo aqui não pessoas perfeitas, mas pessoas que foram justificadas, santificadas pelo sacrifício do Senhor Jesus. Ele termina a primeira sessão com um refrão, né? Esse salmo, ele parece um cântico, e que tem um refrão. Por 3 vezes
o salmista menciona o que está aqui no versículo 5. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Qual é o remédio para vencer essa situação? Espera em Deus. Olha para Deus. Se volta para Deus. A lembrança da presença de Deus em meio ao caos. Aqui dos versículos 6 ao versículo 11. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Aquela sensação de que águas estão o cobrindo, né? Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde estás? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista, esse trecho também é um pouco do complemento daquilo que a gente viu no primeiro trecho, né? Em meio às situações adversas, ele, confrontado pelo que dizem, ele encontra na esperança em Deus a solução para os seus problemas. Lembrar de Deus. Esse é um desafio muito grande na vida cristã. Nós lembramos de Deus com facilidade quando estamos no culto, quando estamos junto com alguns irmãos, nós lembramos com facilidade. Mas nós precisamos estar, mesmo em meio a um cenário de sofrimento e de guerra, estar lembrando do Senhor. Fazer como Jeremias em Lamentações, trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Bom é o Senhor para o que esperam dele. Ele é fiel. Sua fidelidade não tem fim. Se renova, assim como as suas misericórdias. Em momentos de sofrimento, de dor, nós temos que estar pregando ao nosso coração, trazendo à memória o que nos dá esperança. Olha, irmãos, talvez essa seja a grande lição que nós podemos levar hoje aqui do texto. Nós somos tentados às circunstâncias, aos momentos difíceis, às crises, estar sobrepondo ou julgando a ação de Deus nas nossas vidas, nos levando a questionar a nossa fé, nos levando a questionar até o fundamento da nossa fé, se nós cremos em algo real, se o que cremos é verdadeiro, se nós não estamos nos enganando com essa história de Bíblia, de cristianismo.
Muitas vezes nós somos levados a fazer com que a percepção ou esse mundo, esse século, julgue se isso aqui é verdadeiro. E o nosso desafio é estar justamente fazendo o contrário, é fazendo com que a palavra de Deus esteja a todo tempo sobrepondo as crises que enfrentamos. Entende? Percebe qual é o nosso desafio aqui, olhando para esse texto? Não são as crises que devem nos fazer refletir, mas é entender as crises a partir da palavra de Deus. Entender o motivo, o porquê estamos passando por ela. Questionar nesse sentido é importante. E eu digo isso, irmãos, porque por várias vezes eu já experimentei fazer isso, e isso foi libertador para a minha alma. Eu combato a ansiedade que há dentro em mim. Eu sou uma pessoa ansiosa. E eu combato a ansiedade trazendo à memória o que me dá esperança. E, digamos assim, seguir a receita da palavra de Deus, exatamente como ela nos manda, deu certo. Até hoje deu certo. Amanhã eu posso fraquejar. Amanhã eu posso ser dominado pela ansiedade. Mas eu testemunho que em muitos momentos, por exemplo, quando eu fui diagnosticado com câncer, a ansiedade foi tremenda. Momentos em que eu não gosto nem de lembrar. Mas o Senhor me trouxe à memória, né? O que me dava esperança. A minha vida é dele. A minha ansiedade não vai fazer com que eu viva um dia mais, nem uma hora mais. Mas a fé no que a palavra de Deus diz, a fé em quem Deus é, a fé que me diz quem eu sou hoje e que eu estou guardado no Senhor para todo sempre, libertadora. E aí, em vez de eu ficar me questionando, eu lembro bem, até numa conversa com o irmão Vladimir, e eu disse, olha, quando descobri do câncer, Deus quer me ensinar alguma coisa, e eu tenho que estar pronto a aprender. Mas eu estava sendo tentado a ficar perguntando, Senhor, por que eu estou passando por isso? 30 e poucos anos, por que eu estou enfrentando um câncer? Medo da morte. Porque a gente tem fé em Deus, sabe que o que está nos separado, guardado na eternidade é bem melhor do que o que está aqui, mas a gente não quer sair daqui. A gente quer ficar até o arrebatamento, ou a gente quer ir bem velhinho, ninguém quer ir novo, né? Nossa fé é pequena, né? Se a gente tivesse a fé como de Paulo, né? E melhor estar com Cristo, mas é pequena, a minha é pequena também. Mas a palavra de Deus trouxe alento e traz alento, e eu posso dizer com certeza, faça isso, que a ansiedade vai embora. Ela pode voltar depois, mas você vai combatendo com a palavra de Deus. Claro que existe ansiedade que é provocada por algum distúrbio físico, hormonal, e aí você tem que tratar com medicamento.
Mas quando a gente sabe o motivo da nossa ansiedade, eu estou bem e de repente algo muito ruim acontece, ou eu estou com medo de algo muito ruim acontecer, alguma situação, essa ansiedade, ela não é física, ela não é um distúrbio hormonal, é um medo real. E como é que você combate essa ansiedade? É com a palavra de Deus. Doença da alma não é tratada com remédio. Doença da alma é tratada com o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Só assim podemos tratar as doenças da alma. Essas ansiedades que a gente sabe a causa, é com a palavra. É com a palavra de Deus. Você pode amar a Deus e mesmo assim passar por um tempo escuro da alma. O ponto aqui é que fé e sentimento não são a mesma coisa. O salmista continua orando e cantando, mesmo com a alma ferida. Por que está abatido a minha alma? Espera em Deus. Para a gente encerrar, o capítulo 43, nós vemos agora um clamor por justiça e restauração na presença da adoração. Versículo 1 diz: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Aqui o salmista expressa mais claramente o seu pedido. Ele clama por justiça contra opressores e deseja voltar à adoração. Seu desejo não é apenas conforto, é voltar ao altar de Deus, voltar a experimentar Deus com sua alegria. E é importante nós entendermos isso, porque em muitos momentos que nós estamos passando situações difíceis, nós oramos e buscamos a Deus para nos livrar daquela situação, mas não para nos voltarmos para Ele, nos aproximarmos dEle, estarmos na comunhão. Percebe? Muitas vezes nós só queremos Deus para tratar o nosso problema, mas nós não queremos estar na comunhão de Deus continuamente. Nós não queremos nos sacrificar para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos tomar a cruz e seguir o Senhor. Nós queremos só os benefícios que Deus pode nos dar. E aí muitos só se apegam a isso. Venha para Deus que os seus problemas vão se acabar. E não é esse o objetivo de estarmos, ou a motivação para estarmos seguindo a Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida é para a glória de Deus. E isso vai envolver custo, preço a ser pago. Renúncia. Nós não queremos renunciar às nossas vontades, os nossos gostos, os nossos sentimentos. Nós só queremos fazer aquilo que temos vontade. Hoje eu vou para o culto porque eu estou com vontade. Se amanhã eu não tiver com vontade, eu não vou. Não fui não porque eu não estava com vontade. Eu não fui porque eu estava cansado. Isso se dá porque nós não entendemos o motivo pelo qual nós devemos vir para cá. Não é para cumprir uma liturgia. É porque o Senhor requer que o seu povo se reúna para juntos em uma só voz dar glória a Ele, louvor a Ele. Nós servimos um Deus que exige ser glorificado pelo seu povo. E aí não importa o que o seu povo ou o que o povo pensa, né? Porque nós vivemos uma cultura em que
tira Deus do centro, coloca o homem no centro e a razão, o que pensa, o que acha justo, né? A democracia e tudo mais. Deus a quem servimos não é assim. Ele é um Deus perfeito e que dita o que Ele quer, quem Ele é. E o seu povo, mesmo que muitas vezes até nem entenda o porquê, obedece, porque ama a sua lei, porque sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, que é melhor obedecer do que não obedecer a Ele. E que, obedecendo a Ele, de fato vamos encontrar a verdadeira felicidade. Felicidade que não está firmada nas circunstâncias, no bem-estar, mas na presença de Deus. Felicidade como o apóstolo Paulo e Silas, que depois de serem presos em Filipos, acorrentados, apanharem bastante, estarem lá amarrados no tronco, à meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. Só quem conhece a Deus verdadeiramente terá a alegria de fazer isso. Só quem entende realmente quem é o Deus a quem servimos, encontrará alegria nisso. O salmista, ele pede justiça a Deus. Ele se sente injustiçado, ele se sente desamparado, ele até chega a perguntar onde o Senhor está, mas essa pergunta não é uma demonstração de ausência de fé. Muitas vezes não estou entendendo por quê. Mas minha alma espera em Deus. Eu não sei o que é. Me perguntam onde está o seu Deus. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não sei por que eu estou enfrentando isso. Mas a esperança em Deus é o remédio, é o caminho, é a solução. O salmista, mesmo com conflitos, ele demonstra aqui que a sua fé em Deus, sua esperança em Deus está acima de todas as outras coisas. Ele tinha plena convicção de que ainda o louvaria, e esse louvaria dele é a certeza de que estaria no futuro em paz, livre de todos aqueles problemas, de todas aquelas circunstâncias. Isso não porque ele estava enxergando a solução para aquilo, mas porque ele enxergava o Deus que garante a vitória. Espere em Deus. Para você que nos visita, que ainda não experimentou essa esperança, saiba que Jesus Cristo é o ponto alto da esperança cristã. Nele tudo encontra lugar. Esse salmo, ele aponta também para o Senhor Jesus Cristo, que é luz e verdade. O texto fala aqui, O Senhor vai revelar a luz, vai revelar a verdade. E Jesus Cristo é a luz e a verdade para te guiar e para te livrar, ou melhor, para te sustentar em meio às aflições da vida. A solução para a sua ansiedade não vai ser um tratamento eficiente que o mundo tem a oferecer. Só Jesus pode trazer alento para a sua alma.
Só a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo pode te salvar de todos os teus males, mas mais do que isso, te salvará da condenação eterna e te dará a garantia de estar toda a eternidade com o Pai. O sacrifício de Jesus é o único que pode perdoar os seus pecados. É quem te reconcilia com o Deus da salvação, aqui do salmista, é Jesus. Amém? Para encerrar, eu digo o seguinte: quando a alma estiver abatida, não escute a alma, fale com a alma, espere em Deus. Quando o coração estiver em caos, lembre-se de Deus. Quando tudo parecer perdido, espere no Senhor, pois em Deus nossa esperança jamais será frustrada. Espera em Deus. Esta é a nossa luta. A nossa luta interna. É a luta de todos os crentes em um mundo caído.